Imaginem um movimento político tão fragmentado, mas tão fragmentado, que a única coisa que parece unir os seus membros é o facto de não concordarem em quase nada. Parece estranho, não é? Pois bem, esse movimento existe e é conhecido como a nova reação. Hoje vamos mergulhar numa análise do blog Outside In para tentar entender as suas estranhas facções e, principalmente, a ideia radical que as divide. Para conseguirmos navegar por este universo, vamos dividir a nossa conversa em 5 pontos. Primeiro, vamos ver por que é um movimento tão fraturado. Depois, quem faz parte deste cosmos reacionário e qual é a questão central que os separa. A seguir, olhamos para a sua faceta antipolítica e, por fim, uma conclusão que nos leva para lá do que normalmente entendemos como política. Bem, o ponto de partida da nossa fonte é logo diferente. A característica que define este movimento não é uma causa comum que une toda a gente. Pelo contrário, é um estado de conflito interno constante. Basicamente, o desacordo é a própria essência do movimento. E esta citação da fonte diz tudo, não é? A ideia aqui não é que eles discordam de vez em quando, é que a discordância é uma parte fundamental da sua identidade. O autor até sugere que, em vez de vermos isto como uma fraqueza, podemos olhar para a delícia da diversidade que nasce daí. Para descrever isto, a fonte usa uma expressão ótima: dissensão incompreensivelmente compacta. É como se fosse um pequeno bloco de ideias que se estilhaça em 1000 pedaços. É uma tendência para criar pequenas fações que também vemos noutros movimentos, como o trotskismo, parece que se especializam em discussões internas. Ok, então que formas é que esta diversidade toda assume? A fonte não fala de um simples movimento, mas de um verdadeiro cosmos ideológico. Vamos então dar uma olhada nas suas várias constelações. E quem é que encontramos neste clube? Bem, é uma mistura eclética, para dizer o mínimo. Temos desde monarquistas românticos, que sonham com a volta de um rei, a teonomistas, que querem um governo baseado na lei divina. Pelo meio, encontramos liberais clássicos, super focados na liberdade individual, e constitucionalistas ferrenhos. É um grupo tão variado que parece até contraditório. Então, a grande questão é: o que é que une esta gente toda? Segundo a fonte, são só 2 coisas. Primeiro, uma oposição muito forte a qualquer tipo de igualdade imposta pelo Estado. E segundo, uma sensação partilhada de que a civilização ocidental está numa crise profunda, num declínio. Fora isto, o consenso praticamente desaparece. Agora que já vimos a diversidade do movimento, vamos focar-nos naquilo que a fonte diz ser a sua divisão interna mais importante de todas. E aqui está a pergunta fundamental que a fonte nos coloca. A resposta a isto divide todo o cosmos reacionário em 2 campos bem distintos. A questão é, no fundo, se o objetivo é consertar a política com um sistema melhor ou se o problema é a própria política. E este quadro ajuda a perceber a diferença direitinho. De um lado, o campo da política alternativa. Eles acreditam que o problema é o tipo de política que temos, ou seja, a democracia. Acham que é má política e que se a trocássemos por outro sistema, talvez uma monarquia, as coisas melhoravam. Já do outro lado, o campo da antipolítica. A visão deles é radicalmente diferente. Eles não veem a democracia como um sistema político com defeito. Eles veem-na como a expressão máxima daquilo que está errado com a política em si. Para eles, a solução não é um sistema diferente, é simplesmente menos política. Com esta divisão bem clara, a fonte não fica em cima do muro, não, deixa bem explícito de que lado está nesta discussão. Aqui não há margem para dúvidas. O autor do Outside In posiciona-se firmemente do lado de quem vê a política como o problema central. O objetivo declarado é a despolitização, ou seja, reduzir a área da nossa vida que é governada por decisões políticas. Para explicar melhor esta ideia, a fonte recupera um termo: cataláxia. É um conceito-chave. Não significa causa, atenção. Significa uma ordem que surge de forma espontânea, das interações voluntárias entre as pessoas, como acontece no mercado, sem precisar de uma autoridade central a planear tudo. E esta ideia de cataláxia faz parte de uma tradição de pensamento muito mais antiga, a da ordem espontânea. É a noção de que sistemas complexos e que funcionam, como a linguagem, por exemplo, podem surgir e organizar-se sozinhos, sem um criador ou um plano central. É esta herança filosófica que a fonte vai buscar a sua justificação. E agora chegamos à parte final da análise, que leva esta ideia antipolítica a um lugar, bem, bastante provocador.
Reparem no raciocínio. Se os sistemas políticos humanos são o problema, então a solução não pode vir deles. A fonte faz uma pergunta radical. Onde é que vamos encontrar a inteligência para reverter o tal declínio da civilização? A resposta é surpreendente. Fora da humanidade. O que, ironicamente, até os aproxima dos teonomistas, que também procuram sabedoria numa fonte não humana, Deus. E que fontes são essas? Primeiro, os mercados, que são o exemplo da tal ordem espontânea. Depois, as máquinas, numa referência clara à inteligência artificial. E, por último, de uma forma muito mais misteriosa, monstros. A fonte não explica bem o termo, mas sugere forças caóticas, talvez entidades que funcionam com uma lógica completamente diferente da nossa. O ponto em comum é que são todas fontes de poder fora do controle humano direto. E esta frase final resume tudo. A desconfiança não é só com os políticos democráticos, é com governantes de qualquer tipo. A rejeição da liderança humana é total. É preferível a lógica impessoal dos mercados, das máquinas ou de outras forças não humanas. E terminamos com esta questão que fica a ecoar. O que é que significa quando uma filosofia rejeita a própria política ao ponto de procurar orientação em mercados, máquinas e até monstros? Isto talvez não seja apenas uma teoria política, talvez seja um sintoma profundo da nossa desilusão com os sistemas criados por humanos. O que é que acontece quando deixamos de confiar em nós próprios para nos governarmos? É uma pergunta que, sem dúvida, vale a pena pensar.